Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Hoje é 1º de novembro de 2022. Esse não é um discurso de ódio, é uma reflexão. Eu estou fazendo apenas uma reflexão, pensando em você que votou no Bolsonaro. Hoje o Brasil amanheceu mais democrático, com expectativa de paz, de tolerância, mais humilde, mais equilibrado, enfim, mais Brasil. Foi um longo caminho até que as cortinas da democracia se abrissem e a paz pudesse flutuar entre nós. De 2018 para cá, o país correu sério risco de virar uma autocracia. Foram 4 anos de transpiração intensa, indignação, sensação de impotência contra as mentiras espalhadas, amizades desfeitas, afastamento de familiares, até duplas sertanejas se dividiram. Marido e mulher, irmãos gêmeos, todos ficaram em lados opostos. Tudo isso sendo alimentado e fortalecido por um discurso de ódio, tipo, vamos fuzilar, vamos varrer vocês do país. Vai para Cuba, vai para Venezuela. E outras formas cruéis de tratar o semelhante. Diziam que essa era uma guerra espiritual, do bem contra o mal, da luz contra as trevas, dos comunistas contra os patriotas, de Deus contra o diabo. O Edir Macedo chegou a fazer um desafio ao vivo na televisão. Ele dizia assim, nós vamos ver quem é o Deus que vencerá esta guerra. Se nosso Deus ou o Deus deles. Eu pergunto, quem venceu esta guerra? Era mesmo uma guerra? Ou essa ideia nefasta e sarcástica só existiu na cabeça dessa gente maldosa, astuta, maliciosa, hipócrita, que se aproveitou de pessoas simples, ignorantes, estúpidas e manipuláveis. Pessoas humildes, que em nome de Deus se deixam influenciar. Sempre falei que esse presidente não tem e nunca teve capacidade para liderar uma bandeira conservadora cristã de tamanha envergadura como essa que a direita tentou hastear no Brasil. O pleito é legítimo, os valores também, mas a forma e os meios de viabilizar esse complexo empreendimento social cristão não foram bem escolhidos. Utilizaram a agressividade, o ódio, armas de fogo, mentiras, fake news, vídeos editados e falsificados. E todos sabem que a mentira é do diabo. Jesus disse assim, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Não fizeram assim. Tentaram impor um sistema cristão num país onde mais da metade da população é de negros, pobres, marginalizados, deficientes, discriminados, candomblecistas, umbandistas, kardecistas, budistas, muçulmanos, indígenas, favelados e operários, escravizados e oprimidos pelo capitalismo selvagem, que se disfarça por uma falsa liberdade. Liberdade de quê? Com o mísero salário que recebem, não se tem liberdade para fazer nada além de comprar arroz e feijão, para não morrer de fome.
estão admirados porque o PT ganhou as eleições. Esqueceram que o PT sempre teve cerca de 40 milhões de votos de fanáticos e fiéis ao partido e principalmente ao Lula? O PT tem 40 e poucos anos de fundação. De lá para cá, ele fez história e foi cativando fidelidade de milhões de brasileiros. Não deveriam estranhar isso. O eleitorado sempre foi do Lula. O Bolsonaro só entrou em 2018 porque o petista foi retirado covardemente do certame. Então, gente, a vitória de Lula é a vitória dos brasileiros que sentem a discriminação, a opressão de um sistema que mantém a tradição escravocrata que perdura até os dias de hoje, desde os tempos coloniais. Essa vitória de Lula simboliza mais um ponto de resistência contra os avanços do sistema elitista, segregador, separatista, classista, opressor. Essa alternância de poder, ora sai um presidente e entra outro, é boa por isso, porque ela não permite que uma ideologia permaneça por muito tempo. Porque se ela permanece por muito tempo, ela subjuga aqueles que não concordam com ela. E aí essa alternância permite que uma outra forma, uma outra ideologia entre para poder, atender também o outro lado. E Lula não tem idade para ser reeleito, ele nem quer. E o espaço político vai se abrindo a partir de 2026 para os novos concorrentes. Nomes como Tarcísio de Freitas, Eduardo Leite, Simone Tebet, Tabata Amaral, Tereza Cristina e outros que eu não me lembro, surgem como possíveis pleiteantes. Eu voto em qualquer candidato, desde que ele não seja radical, extremista, como o Bolsonaro, por exemplo. Se as propostas me agradarem, eu não vejo problema em votar. Nosso país está de parabéns. Foi uma festa da democracia. Jogo duro, mas o resultado tem que ser reconhecido como legítimo. Fiquem tranquilos. O Brasil não vai virar uma Venezuela, Cuba, Nicarágua ou Coreia do Norte. Se tudo der certo, se chegarmos longe, poderemos até nos aproximar de uma Noruega, de uma Suécia, de uma Dinamarca, de uma Finlândia, que são países que adotaram o sistema da social-democracia, que é uma mistura de socialismo, capitalismo e democracia. E lá, nesses países, é onde encontramos os maiores índices de desenvolvimento humano, IDH. O Lula não fechará igrejas, não haverá banheiro de sexo nas escolas, todos poderão pregar o Evangelho. Uma luz brilhou no horizonte. Uma estrela ressurgiu, anunciando novos tempos, fartura, emprego, paz, liberdade para vivermos. Se Deus tivesse um plano, ou se tiver um plano para o Brasil, de avivamento para o Brasil, e eu até creio que tenha, não será pela via política, por meio de um plano, ou por meio de um homem mortal como Bolsonaro, agressivo, boca suja, mentiroso. A transformação do Brasil virá pela pregação do Evangelho,
pelo exemplo, pelo testemunho do povo cristão, pela demonstração de amor ao próximo, ao invés de julgar e excluir, abraçar o homossexual, a prostituta, o transexual, o drogado, o candomblecista ou umbandista, o que pensa diferente. Fazer o que Jesus faria se estivesse aqui hoje. Nós não vamos construir o Brasil que queremos para os nossos filhos e netos através do ódio, agressão, usando armas de fogo, intolerância, preconceito. Não vamos. Lembrem, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. A partir de 1º de janeiro, vai ser duro e trabalhoso ajeitar o Brasil. Na economia, na educação, na saúde, no combate à fome e em outras áreas prioritárias. Porque as contas do governo Bolsonaro devem estar comprometidas. Não sabemos ainda o tamanho do rombo decorrente dos gastos astronômicos que ele fez, principalmente nesses últimos meses, para tentar se reeleger. Ele gastou fortunas, quebrou o teto de gastos, o pacote de bondades foi grande e irresponsável e não rendeu votos para ele. A verdade é que as pessoas perceberam o que ocorreu nesses 4 anos. Bolsonaro passou 3 anos fazendo carreatas, motociatas, passeatas e esqueceu de governar o país, né? E o povo ficou esquecido, lutando contra a Covid, contra a inflação, contra os outros problemas que tivemos nesse período. E só agora, no período pré-eleitoral, ele decidiu dar essas esmolas, vale gás, vale caminhoneiro, aumentou o Bolsa Família, agora é Auxílio Brasil. Isso tudo vai acabar em dezembro. O Auxílio Brasil, que é para continuar, já está em R$405, não é R$600. Mas o PT é que vai aumentar porque ganhou. E aí ele tentou dar esse golpe eleitoreiro, comprando votos de uma forma institucionalizada, mas já era tarde. Pessoal, quero pedir uma coisa aqui. Oremos pelo Brasil. Oremos por Bolsonaro e também pelo presidente eleito. Esse é o dever cristão. Orar pelas autoridades constituídas e que estão em eminência. Não idolatrar, não bajular, nem passar pano em seus erros. Que Deus cele nos céus esse novo tempo de prosperidade e paz social para todos nós, brasileiros, patriotas. Lula ganhou, mas Deus continua Deus. E você e eu, nós, continuamos os mesmos. Um abraço para você, um beijo, que Deus os abençoe, em nome de Jesus.